inicialmente nem pensei em falar sobre esse assunto aqui no canal, mas são tantas as pessoas que procuram a gente nas redes sociais e pedindo opinião sobre esse tema que, bem, cá estou, né? Vamos atender a demanda. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, deu declarações de que o Flamengo estaria, digamos assim, apresentando uma postura soberba, né? E tudo mais. Antes do confronto, primeiro confronto em Porto Alegre, né? Depois no Rio de Janeiro, os dois duelos entre as equipes pelas semifinais da Copa Libertadores da América. Bem, sei lá, cara, assim, eu até publiquei no meu blog, a descrição está aqui na descrição do vídeo, está aqui o link, um post lembrando a derrota do Flamengo por 3-0 para a América do México, para mim, a maior vergonha do time na sua história, na competição, e uma das maiores da história, se não a maior, em 2008, né, quando o Flamengo foi muito mais do que soberbo, foi irresponsável. E numa entrevista ao canal Paparazzo Rubro-Negro, dois jogadores da época, Obina e Ronaldo Angelim, contam detalhes estarrecedores daquela noite, né? Quando o Joel Santana se despediu, ele ia para a África do Sul, na seleção que seria anfitriã da Copa do Mundo seguinte, não chegou até lá, foi demitido antes, mas ele se despediu naquela noite. O Flamengo tratou aquele confronto com a América do México como se fosse uma brincadeira, um amistoso. Havia vencido fora de casa por 4-2, perdeu por 3-0 na noite do Cabanhas, que marcou 2 gols e acabou com o Flamengo. O Flamengo foi eliminado ridiculamente da Libertadores da América. Isso foi em 2008. Tempos diferentes em relação aos atuais, né? Quando o Flamengo hoje tem um time melhor, um investimento maior e uma postura bem mais profissional. Tem sido assim. Você não vê declarações de jogadores, dirigentes, nesse sentido, do técnico Jorge Jesus, pelo contrário. Então, me parece que o presidente do Grêmio talvez tenha, com um certo sucesso até, tentado causar aí uma espécie de uma polêmica, né? Não sei com que intenção, não sei quem é que vai acreditar nessa história, porque para você falar em soberba tem que existir soberba. Inclusive os colegas lá do Fox Sports, o entrevistaram, eu vi um pedaço da entrevista e parece que ele se agarrou a uma narração feita pelo João Guilherme, né, a pedido do Gabigol no programa do Benjamin Bach. Cara, que coisa mais ridícula. Então o Benja pede pro João narrar um gol possível de campeão da Libertadores, sei lá o quê, do Gabigol, na presença do atacante, e aí o João narra o gol, tudo uma brincadeira, a pedido dos colegas do canal, da Fox, ou seja, isso há meses, 3 meses atrás, né? Então não tem sentido, não é uma atitude soberba, o jogador não falou que vai ser campeão ou coisa parecida, que bobagem. Da mesma maneira que eu não acho que seja soberbo o Renato Gaúcho Portaluppi, quando ele fala que o time dele joga o melhor futebol do Brasil. Ele tem esse direito de achar isso, e o Grêmio de fato joga um futebol muito bom, ele pode achar que é o melhor, não vejo nenhum problema nisso, não acho que seja soberba, acho que é apenas um técnico que faz uma avaliação positiva do seu trabalho e não é por acaso, tem ótimos resultados, títulos, por que não? Também não acho soberba quando, por exemplo, o presidente do Grêmio dá esse tipo de declaração que você vai ver nesse print que eu vou mostrar para você agora. Dá uma olhadinha aí. Pois é, então, qual o problema de o presidente do Grêmio achar que o Liverpool seria um adversário mais fácil do que o Real Madrid? E qual o problema dele achar que o time dele pode chegar à final mais uma vez, como aconteceu em 2017? Problema nenhum, isso é um objetivo, é um sonho. Ele tem que pensar nisso, isso não é soberba. E eu estou falando de fatos concretos, o Renato de fato falou aquilo, e aí uma frase do presidente Romildo Bolzan, que é um cara inteligente, que faz uma gestão excelente no clube, e é uma pena que recorra a esse tipo de guerrilha boba, né, assim, vazia. Eu acho que o torcedor fanático do Grêmio talvez embarque nessa, mas o torcedor mais razoável vai ver que isso é uma grande bobagem, né, não leva a nada, mas enfim. O que me parece ali, que na minha opinião, pelo menos, minha humilde opinião, acho que há uma desinformação por parte do presidente do Grêmio, quando ele acha que o Liverpool seria mais fácil do que o Real Madrid. Lembrando que na temporada 2018, na final da Liga dos Campeões, esses dois times se enfrentaram e o Real Madrid, ainda com Cristiano Ronaldo, com todas as suas estrelas, só superou o Liverpool porque o goleiro era o Karius, que falhou ridiculamente em 2 gols. O Liverpool, campeão europeu e atual, já na temporada 19-20, é um time mais forte, com um goleiro muito melhor que o Alisson, com um time com um elenco mais encorpado, com um jogo coletivo melhor. O Liverpool hoje é ainda mais forte. E aquele Real Madrid que enfrentou em 2017 a equipe do Grêmio na final, com grandes estrelas, crescendo nos jogos decisivos de Champions League, teve ajuda de arbitragem para ser campeão, já não veio tão bem, já não era um time tão regular. Então é muito discutível isso, mas é a opinião dele, ele tem todo o direito de ter a sua opinião, problema algum.
nessa postura, nesse ponto de vista do presidente Romildo Bolzan. Mas o fato é que isso é uma grande bobagem, né? Isso é uma grande besteira. Realmente o Flamengo tem na sua trajetória, na sua história, vários momentos em que, de fato, alguns personagens, dirigentes, eventualmente jogador, torcida não responde pelo clube, né? O torcedor pode brincar como ele quiser. Aí também é só que faltava regular agora as reações de torcedores. Mas os profissionais do clube e os dirigentes é que não podem embarcar nessa. Não tem acontecido. Isso, de fato, não tem acontecido. Acaba sendo um factoide que não vai fazer com que o time do Grêmio jogue melhor ou pior. Os jogadores do Grêmio vão ficar mais motivados porque o presidente falou que os jogadores do Flamengo estão cantando vantagem. Ora, que besteira, que bobagem, né? Temos que pensar mais no futebol e falar de coisas boas, né? E tem tanta coisa boa para falar do Grêmio, né? Já falei, a gestão do Grêmio financeiramente, o clube está se recuperando, monta times competitivos, tem sido vencedor. Para que esse assunto? Né? Mas, como eu disse, como as pessoas pediram, eu dou aqui a minha opinião. Acho que é muito barulho por nada e acho que, dessa vez, eu que já fui crítico do Flamengo por certas irresponsabilidades em cenários assim, de diferentes maneiras, né? Em outros momentos, acho até que dessa vez o pessoal do departamento de futebol, o clube tem tido uma postura muito correta, inclusive, até cautelosa, talvez escolados pelos equívocos cometidos no passado, como esse que eu lembro lá no meu blog, a partir da entrevista dada ao paparazzo rubro-negro pelo Angelim e pelo Obina, aquele papelão em 2008, aquela ridícula eliminação na Copa Libertadores da América. O Flamengo pode até ser eliminado pelo Grêmio, óbvio que sim, mas dificilmente será, creio eu, por conta de um comportamento indolente e irresponsável como o de 11 anos atrás, ok? Saudações!